Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do canal. Alguns meses atrás eu gravei aqui um vídeo falando sobre o Supabase, né, uma introdução, como criar uma conta e alguns recursos que tem dessa ferramenta, né, que se auto-intitula como o open source, a alternativa open source ao Firebase, tá? Então, uma ferramenta aqui desenvolvida por uma comunidade de código aberto e que tem alguns recursos bem semelhantes ao Firebase, tá? Com essa vantagem de ser uma alternativa livre. E aí muita gente nos comentários pediu para explorar mais a ferramenta, principalmente a parte de criação de usuários e a parte de autenticação. Então eu vou começar com vocês agora, tá? Uma série provavelmente de 2 ou 3 vídeos, onde a gente vai explorar mais essa parte de autenticação de usuários dentro dessa ferramenta do Supabase, tá? O link desse vídeo aqui, né, que é o vídeo introdutório aos que ainda não conhecem essa ferramenta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo, né, que se você ainda não viu esse vídeo, você veja para depois vir aqui assistir essa aula. E a gente vai começar justamente com a parte de registro, né, a parte de cadastro de usuários dentro lá do Supabase. Então eu estou com o meu painel do Supabase aqui aberto. Eu tenho aqui esse Hello Supa, que foi o projeto que a gente utilizou naquela aula introdutória, tá? E eu criei outro projeto aqui chamado AuthSample, que seria exemplo de autenticação, né? E aí a gente vai fazer tudo a partir desse projeto aqui, tá? Caso você ainda não tenha um projeto criado dentro do Supabase, tá? Lá na aula 1, na aula introdutória, essa aula que eu acabei aqui de mostrar para vocês, tem todo o procedimento de criar um novo projeto, pegar lá as informações de configuração, enfim. No vídeo lá tá tudo muito bem explicado, ok? Aqui, a gente vai clicar aqui no AuthSample, tá? Ele vai abrir aqui o painel, onde a gente tem os databases, parte de autenticação, storage. E lembrando também que na parte da esquerda aqui a gente tem várias informações interessantes, como por exemplo as configurações, onde a gente consegue lá as informações para conectar na API do nosso projeto, certo? Lembrando que a ideia, quando a gente cria um projeto aqui, é que ele ofereça uma API REST, onde a gente consegue mandar informações e fazer essas autenticações ou cadastro de novos usuários aqui dentro desse painel do Supabase, beleza? Aqui, né, eu vou clicar aqui em Auth e ele vai abrir aqui os usuários que tem cadastrado dentro do meu projeto AuthSample, tá? No caso aqui eu criei só um usuário com o meu próprio e-mail, tá? O rafaelwendel@hotmail.com. E aí a gente vai criar um recurso, né, um projetinho local aqui em PHP mesmo, para poder inserir novos usuários, né, com e-mail e senha dentro do nosso projeto do Supabase, tá? Utilizando a própria API que a ferramenta nos oferece, tá? Bom, como a gente vai criar um projeto local em PHP e esse projeto ele vai fazer as requisições via a API REST do próprio Supabase, aqui os recursos que o Supabase oferece para o nosso projeto AuthSample, eu vou utilizar também uma biblioteca aqui do PHP chamada Guzzle, tá? Inclusive semana passada eu fiz aqui um vídeo mostrando como consumir APIs no PHP utilizando essa biblioteca. Então ela vai oferecer lá classes e uma série de recursos na qual fica bem mais fácil a gente se conectar a uma determinada API, fazer uma requisição e tratar a resposta que foi, né, os dados que foram retornados a partir dessa requisição HTTP, ok? Então é muito interessante também que quem não tenha conhecimento, que dê uma visualizada aqui nesse vídeo falando sobre Guzzle, que essa ferramenta vai ajudar bastante, tá? Inclusive eu vou até entrar aqui no site do Guzzle, colocar aqui no Google o primeiro resultado. Beleza? Aqui então, eu vou deixar esse link na descrição também. Vocês conseguem ver aqui toda a documentação dessa biblioteca, que é bem simples de ser utilizada, tá? Muito bem, além disso eu criei aqui dentro do meu local, né? Eu coloquei aqui um pequeno servidor PHP, localhost 2.3000, certo? E aqui eu criei um pequeno formulário, tá? Um formulário justamente de registro, onde a gente vai colocar e-mail e senha. E se conectando à API do AuthSample, a gente vai criar novos usuários aqui dentro
desse painel, tá? Como funciona o fluxo aqui dentro desse procedimento? A gente vai informar e-mail, senha, vai clicar no register, ele vai enviar essa informação, tá? Via uma requisição na API. Ele vai mandar esse novo usuário aqui para dentro do banco de dados do projeto e, além disso, ele já vai disparar um e-mail para esse novo usuário, tá? Aonde tem lá aquele link de confirmação, tá? Ele manda um link na qual o usuário ele tem que clicar para ele poder ser, vamos dizer assim, ativado, né? Autenticado aqui dentro do sistema. Senão ele vai ficar, vamos dizer assim, ele vai ficar inativo até que aquele usuário clique no link que foi enviado no e-mail dele, beleza? Muito bem. Bom, então eu tenho aqui esse projetinho criado, tá? Eu já estou com ele aberto aqui no Visual Studio. E vejam que é só aqui os arquivos CSS e JS do Materialize, que é o framework para fazer a interface, tá? Que eu utilizo, beleza? Aqui dentro também eu tenho aqui os campos, certo? E-mail e... sei trocar aqui, ó, e-mail e o password, certo? Que são justamente os campos que a gente vai ter, beleza? Então aqui, ó, e-mail e senha, a única coisa que eu fiz, tá? Então a gente vai partir desse template HTML basicão aqui que eu criei, ok? Bom, o que a gente precisa antes de mais nada, tá? Aqui esse terminal ele está aberto porque ele está rodando lá aquele localhost 3000. Então eu vou abrir um novo terminal aqui e vou fazer a instalação do Guzzle PHP, que é a biblioteca que vai nos ajudar a trabalhar com essas requisições na API lá do Supabase, tá? Então, para poder instalar via Composer, a gente vai executar esse comando aqui, ó, Composer require Guzzle HTTP, né? Esse comando aqui, ó, copiei, volto aqui, colo, certo? E dou um Enter. E ele vai fazer a instalação dessa biblioteca pra gente. Beleza? Então aqui, ó, tudo instalado certinho, tá? E ele já faz aqui então o import dessa pasta vendor, e dentro do vendor todas as classes que o Guzzle HTTP nos fornece para facilitar esse processo aí de requisições e respostas em APIs, né, em requisições HTTP. Então beleza. Bom, antes de começar a implementação aqui do cadastro de usuários, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar aqui um novo arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de config.php, tá? Aqui dentro, vou colocar aqui o PHP, só aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Aqui eu vou colocar informações para acessar o projeto AuthSample dentro do Supabase, ok? Bom, então voltando aqui no nosso painel, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser vir aqui, ó, nessa engrenagem Settings, tá? E aqui do lado a gente vai vir aqui em API, certo? Ele vai carregar aqui pra gente, tá? Aqui vocês vão ver que tem essa primeira chave aqui, ó. A gente precisa dessa chave, tá? Que ele cria para poder acessar os métodos, né? Acessar os endpoints aqui da API do nosso projeto. Então eu vou clicar aqui, ó, em Copy, certo? Copiei aqui a chave, tá? Essa chave, toda requisição que a gente for fazer, a gente vai precisar passar essa chave junto, porque é ela que faz a autenticação, né? Para ele saber que é uma requisição de alguém que é permitido acessar esse recurso da API, beleza? E aí dentro do config eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar de getAPIKey, certo?
o que esse get API key vai fazer? Ele vai justamente retornar, certo? Aquela chave, essa chave que a gente acabou de copiar, ok? Então eu vou colocar aqui. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar um get. Eu vou colocar aqui um get header. Por que esse get header, tá? Porque é o cabeçalho das requisições que a gente vai fazer. E aí no cabeçalho a gente já passa essa API key, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou criar uma variável chamada headers e ela vai ser um array aonde eu posso colocar aqui, ó, o content type das requisições, que vai ser JSON, né? Então aqui, ó, content type e recebe aqui o valor application /JSON. E também a gente precisa passar o API key. E aqui a gente passa, opa, falta uma aspa aqui, ó, abro aspas, colo aqui dentro, tá? E beleza. E aqui embaixo nessa função a gente dá um return headers. Beleza? Se ele tá dando um erro aqui, faltou um ponto e vírgula aqui, né? Salvei. Dando erro ainda, será? Vamos ver aqui. Ah, aqui eu esqueci de colocar o abre e fecha parênteses, que é uma function, tá? Bom, então agora sim. Basicamente, esse cabeçalho aqui a gente vai ter que mandar em toda requisição que a gente fizer dentro do nosso projeto, tá? Dentro lá do nosso painel. Além disso, outra informação importante é o URL que o Supabase cria para o nosso projeto, que no caso é esse aqui, ó, essa combinação, tá? .supabase.co. Eu vou copiar aqui, certo? E vou criar aqui dentro do meu arquivo de config aqui também uma função chamada getURIBase, tá? Que vai ser aliás, colocar assim, ó, base URI, que vai ser o link, né? Pra gente não precisar colocar em toda requisição, sempre ficar colando aquela URL lá, a gente cria uma função e sempre busca essa informação a partir dessa função, tá? E além disso, a gente vai colocar aqui o método que a gente quer chamar, tá? Então, basicamente, essa é a URL base, tá? Ó, return, e aí eu colo aqui dentro, colo em aspas, o link da minha lá do meu projeto, tá? Só que para ficar melhor ainda, a gente pode colocar aqui, ó, a gente vai vir aqui na parte de APIs e a gente vai colocar deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, vou vir em User Management, só para eu pegar aqui, ó, eu preciso desse sufixo alf v1 aqui, tá? Eu vou copiar e vou colocar ele aqui, ó, barra alf barra v1 barra, e aí eu concateno com esse method que vai vir concatenado aqui, que vai vir como parâmetro da minha função, tá? Porque esse aqui é como se fosse a URL base, certo? E aí as requisições, o que vai alterar vai ser justamente esse método. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um sign-up, que é o cadastro, eu vou passar o sign-up aqui no último parâmetro. Se eu quero fazer um sign-in, aí é outro método que eu tenho que passar, tá? Então vai ser esse base URI aqui que vai me ajudar nesse procedimento, beleza? Então aqui dentro do config a gente tem o base URI e a gente tem aqui o get header, tá? Porque são duas coisas que basicamente a gente precisa de todas as requisições, e aí ao invés de ficar copiando e colando, a gente cria as funções e aí só pegar a partir dessas funções essas informações, fica mais organizado, beleza? Então aqui, ó, arquivo config criado, a gente vai voltar aqui agora no arquivo index.php e aqui em cima eu vou criar o PHP que a gente vai utilizar para poder
cadastrar o novo usuário, certo? Então, primeiramente aqui, ó, vou jogar aqui o require config.php, que é aquele arquivo que a gente acabou de criar, certo? E vou colocar aqui também o require vendor /autoload, que é o arquivo que nos oferece acesso a todas as classes que a gente importou lá via Composer, tá? No caso aqui, principalmente o Guzzle, que é a biblioteca que vai nos ajudar a fazer essas requisições na API do Supabase, certo? Beleza. Ó, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, quando o form for submetido, tá? Pega o e-mail e o password para poder salvar, certo? Então vamos lá, antes de mais nada, eu vou descer aqui e vou criar o meu form, né, que eu não criei a div form aqui. Então aqui, ó, antes do e-mail, aqui antes do campo do e-mail, eu vou colocar aqui, ó, form método post. Beleza? Eu abro ele aqui e aqui depois do botão de submit, tá? Eu vou colocar aqui abaixo da div dele e eu coloco um /form. Então, beleza, eu vou ter aqui um formulário, método post. Beleza? Aqui em cima, então, eu tenho que verificar se esse formulário foi submetido. Como que eu vou fazer isso? Se variável global server na posição request method for igual a post, então significa que ele foi submetido. Se ele foi submetido, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui as informações, ó, do e-mail e do password, né? A gente vai pegar essas informações que foram submetidas aqui dos campos e-mail e password, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a variável e-mail, ela vai ser igual a, se tiver setado o e-mail, a gente pega o post e-mail, tá? Se não, a gente atribui nulo a essa variável. Para senha eu faço a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, password. Se tiver setado o password, salva ele dentro da variável. Se não tiver, salva nulo dentro da variável, certo? Então eu peguei aqui as duas informações que eu preciso, né? Que é o e-mail e a senha para poder registrar o usuário lá no Supabase, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um client do Guzzle, que é a variável que vai permitir que a gente faça a requisição. Então eu vou falar aqui que esse client vai ser igual a new Guzzle http. E aí eu preciso aqui de uma barra invertida. Opa. Preciso aqui de uma barra invertida. E eu coloco aqui, ó, client. Certo? Então é uma instância dessa classe aqui. Beleza. Aqui a gente está salvando, né? A gente vai salvar um novo usuário dentro do nosso auth-sample, né? Que é o projeto que a gente criou dentro do Supabase. Beleza? Então aqui, ó, eu já estou aqui, ó, na página de APIs, tá? Caso você não esteja, você vem aqui do lado, ó, API. E aí você vem aqui, ó, gerenciamento de usuário, né? Em português. E aí aqui ele tem a documentação, aqui em cima ele tem a parte no JavaScript, eu vim na segunda opção que é o Bash, certo? Que ele mostra aqui o comando para poder criar um novo usuário, ó. Ó, permite que seus usuários se cadastrarem, criar novas contas, né, dentro do seu projeto, beleza. Aqui do lado as informações importantes que a gente precisa, ó. Primeiramente a gente tem que entender que é um método POST. Tá? Quando a gente está trabalhando com APIs REST, a gente tem lá métodos GET, métodos POST, métodos PUT, métodos DELETE, tá? Então a gente tem o que a gente chama de verbos, né? Nesse caso aqui a gente vai ter que fazer uma requisição usando o método POST. Então essa é uma informação importante. Aqui a gente tem a URL,
beleza? E aqui a gente tem um método que precisa ser chamado, que é esse método aqui, ó, signup. Beleza? Muito bem, ó. Quando a gente tem aqui esse parâmetro H maiúsculo, significa que são as informações que devem ir no cabeçalho, no header da requisição. Então no header a gente vai ter que passar aqui, ó, o API Key e o Content Type, que é aquelas duas informações que a gente já criou dentro do nosso arquivo config. Então essa parte aqui nossa já está pronta, tá? E quando a gente tem aqui esse parâmetro D, significa o body. Então o que eu tenho que passar no corpo dessa requisição? Eu tenho que passar o e-mail que eu quero cadastrar. Ele dá até um exemplo, né? someone@email.com, e o password que eu quero cadastrar para esse e-mail. Então essas são as informações que a gente tem que passar. Dois cabeçalhos, o API Key e o Content Type, e duas informações no corpo do e-mail, que é o e-mail propriamente dito e o password que a gente quer salvar. Beleza? Então eu vou voltar aqui no meu VS Code e vou implementar isso aí, ó. Como que a gente vai fazer? Então, primeiramente, vamos criar aqui uma variável chamada body, tá? Que é o corpo da requisição. Essa variável body a gente tem que passar o e-mail e a senha, tá? Igual eu estava na documentação lá. Então eu vou colocar aqui, ó, um array, e eu vou falar que o e-mail vai ser a variável e-mail, que é essa que a gente criou aqui em cima, vírgula, e aqui na segunda posição o password, que é a variável password que a gente criou aqui em cima também. Beleza? Ponto e vírgula aqui. Então essa é a informação que eu tenho que passar no body da requisição. Beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Ó, vou criar aqui um try catch para fazer essa requisição utilizando o Guzzle HTTP. Então eu criei aqui um try catch, um try, né? Depois a gente faz o catch, e eu vou colocar aqui, ó, response vai ser essa variável que eu estou criando agora, ó, response vai ser igual a, chama a minha variável client, tá? E agora eu vou chamar aqui dentro dela o método post. Por quê? Porque a gente viu lá no painel do Supabase que para se salvar um novo usuário, a gente precisa utilizar o método post, o verbo post, tá? Então client post. Aqui dentro desse método a gente vai passar os seguintes parâmetros, ó. A gente vai passar primeiro a URL. Então a nossa URL vai ser o base URI, que é essa função que a gente criou aqui no config, base URI, passando aqui o signup, que é o endpoint, né, dessa requisição que a gente vai fazer. Então, voltando aqui, ó, a gente já tem salvo lá isso aqui, ó, a URI base do nosso projeto. Além disso, ele tem que ir com esse sufixo aqui, ó, signup, tá? Então, beleza. Estou passando aqui. E além disso, tá? A gente tem que passar aqui no segundo parâmetro as informações que devem ir junto com essa requisição, que é o cabeçalho e o corpo da requisição, tá? Então aqui a gente vai ter que criar um headers. Esse headers, o que ele vai receber? Ele vai receber a nossa função get header, que é justamente essa função aqui, ó, que nos retorna o content type e a API key. Beleza? Além disso, a gente tem que passar o body. E o body é essa variável aqui, certo? Só que a gente precisa transformar ela em um formato JSON. Então eu vou colocar aqui a função JSON encode e passo aqui, ó, body como parâmetro. Opa, aqui não tem ponto e vírgula. Aqui embaixo aqui tem. Beleza? Então vejam só, essas informações aqui de e-mail e senha, eles estão no formato PHP, né? Eu criei uma variável, criei aqui um array, tá? Salvei dentro dessa variável. Para poder passar, eu preciso passar no formato JSON. Então o que essa função JSON encode faz, tá? Ela pega essa variável e transforma na anotação JSON, tá? Para poder fazer a requisição. Beleza? Muito bem. Isso aqui vai ser executado, tá? E vai ser jogado aqui para dentro dessa variável response.
tá? O que que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ver o que que foi retornado, certo? Como que a gente faz isso? Ó, eu vou colocar aqui, ó, data, né, os dados do retorno vai ser igual a JSON decode. Agora eu estou fazendo o procedimento inverso. Ó, a resposta, ela vem no formato JSON. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse formato JSON e transformar em PHP, para ficar mais fácil de eu trabalhar aqui dentro da minha implementação. Então aqui no JSON decode a gente vai pegar o response, o método getBody, né, que é o corpo da resposta que foi, né, os dados retornados a partir dessa requisição. Retornando isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar assim, ó, se tiver setado o data ID, tá? Porque quando a gente cria um novo usuário lá, ele vai criar um identificador, tá? Uma chave única para esse usuário. E aí nessa resposta ele manda o usuário o ID desse novo usuário que foi criado, tá? Então se ele tiver setado, significa que deu tudo certo, tá? Então aqui, ó, se tiver setado, eu abro aqui as chaves e vou colocar, vou fazer o seguinte, ó, aqui antes do if, ó, antes do if eu vou criar aqui uma variável chamada mensagem que vai ser igual a vazio, por enquanto, tá? Então criei essa variável aqui. Aqui embaixo eu vou falar que essa variável vai receber, a gente pode colocar aqui, ó, usuário, aí concatena aqui, ó, com o data e-mail, que é outra informação que vem também junto com a resposta, tá? Então usuário data e-mail criado com sucesso, beleza? Caso contrário, a gente vai fazer o seguinte, a gente fala mensagem vai ser igual a erro ao criar usuário, por exemplo. Beleza? Salvei. Então aqui, ó, a primeira parte está pronta, tá? A gente mostra aqui qual é a URL que vai ser executada, tá? É aquela aquela URL base da chamada da API, mais o sign-up. A gente passa os headers com o content type e a API key, e a gente passa aqui o body contendo o e-mail e o password, beleza? Pegamos a resposta e fazemos uma verificação para ver se o usuário foi ou não criado, certo? Além disso, a gente vai criar aqui, ó, o catch, justamente para poder tratar caso alguma coisa dê errado aqui dentro do try, tá? E aí dentro do catch, tá? O que eu vou fazer? Ó, ao invés de eu utilizar o catch genérico, eu vou colocar aqui um handler, né? Uma exceção que o próprio Guzzle fornece, né? Porque aí a gente consegue ter mais informações a respeito do erro que pode ser gerado. Então eu vou colocar aqui Guzzle http /invertida exception /invertida e request exception. Eu coloco aqui a variável e. Então essa exceção, se for disparado uma exceção do tipo request exception, ele cai dentro desse catch aqui, certo? Dentro desse catch, a gente vai fazer o seguinte, ó, se a requisição que a gente fez teve uma resposta, ó, res response. Então, se houve uma resposta, o que a gente vai verificar? A gente vai verificar qual foi o erro, né? Ou a gente vai tentar identificar qual erro que veio dentro dessa resposta, porque a gente pode ter erro interno aqui do nosso PHP, por exemplo, uma linha errada, tudo, ou a gente pode fazer a requisição, ou ele se comunicou com o Supabase, deu tudo certo, só que o Supabase não criou esse usuário e retorna algum erro, e aí isso que a gente faz aqui, tá? Posso até colocar um comentário, ó. Caso o Supabase devolva algum erro na requisição, beleza? Então vamos lá, ó. Um erro básico que pode dar é o erro 400, tá? O que é esse erro 400? Ó, devolve erro 400 quando já tem um usuário com o e-mail informado,
Então o que acontece? Ó, se, por exemplo, eu já tenho lá o rafaelwendel@hotmail cadastrado. Se eu tentar cadastrar novamente esse e-mail, ele me devolve esse erro 400, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, se a variável e get response get status code for igual a 400, a gente coloca aqui a variável mensagem vai ser igual a e-mail já cadastrado. Beleza? Outro erro que pode dar também é o erro 422. Tá? O que é esse erro 422? Os dados ou PES não foram validados. Tá? Então eu tentei ou um e-mail, por exemplo, assim, um e-mail que não tem um arroba, ou que não tem um sufixo, ou um password com menos de 6 caracteres, não vai ser validado, e aí ele vai retornar esse erro 422, tá? Então a gente pode colocar da mesma forma, ó, e get response get status code igual a 422. E aí, como a gente não sabe se vai dar erro no e-mail ou no password, a gente pode colocar a própria mensagem que ele retorna. É só a gente colocar assim, ó. Na verdade, a gente precisa pegar ele do JSON. Então, res vai ser igual a JSON decode e get response get body. E aí agora sim eu coloco assim, mensagem vai ser igual a res mensagem. Ok? Tá dando um erro aqui no try, vamos ver. Cannot use try without catcher finally. Dá uma beleza, já salvar aqui ele vai sumir o erro. Então é isso, ele vai tentar salvar, caso não salve, tá? Ele devolve aqui esses erros e aí a gente pode tratar, ok? Esses são os principais erros que testando aqui em outros códigos eu descobri. Caso a gente descubra outros, né, a gente pode até fazer a implementação aqui, beleza? Enfim, além disso, eu preciso vir aqui embaixo. Pode ser depois desse H2 aqui, ó, e posso colocar aqui um P, um parágrafo, e aqui dentro eu tenho que colocar aquela nossa variável mensagem, né? Echo mensagem. Beleza? Salvei. Ótimo, agora vamos voltar aqui. E vamos voltar aqui na parte do Authentication, ó, onde tem esses bonequinhos aqui. A gente vai clicar aqui no Authentication, certo? E a gente vai vir aqui, ó, em Settings. A gente tem umas informações importantes também, tá? Uma informação importante para esse teste que a gente vai fazer é que esse Disable Sign Up, tá? Por padrão ele já vem desligado aqui, ó. Ele tem que estar desligado mesmo, tá? Que é justamente permitir a criação de novos usuários, tá? Se ele tiver aqui, ó, ligado, ele não vai aceitar, certo? Porque ele vai estar desabilitado. Outra informação importante é que tem aqui, ó, o site URL, que é esse http://localhost:3000, ok? O que acontece, tá? Por exemplo, quando ele enviar o link de confirmação no e-mail do usuário, quando a gente clicar naquele link, ele vai habilitar, né? Ativar aquele usuário e vai dar um redirect para o URL que tiver definido aqui, tá? No nosso caso, vamos ver aqui, ó, que tá localhost 2.3000 mesmo, tá? Esse é o valor padrão que ele vem, por isso que eu já startei lá o meu PHP nessa porta 3000, já para ficar pronto. Mas vamos supor que você esteja desenvolvendo aí no www.seusite.com, tá? Você tem o seu próprio domínio, e obviamente você vai ter que vir aqui e colocar o domínio que você está utilizando. E caso você esteja trabalhando local, mas o seu localhost aí tá em outra porta, tá? Você pode colocar outro também. É só para não dar um 404 lá na hora que ele fizer esse redirect, tá? Mas é coisa simples. Então beleza,
Ok? Ah, outra coisa também que a gente tem que ter aqui, ó, Enable Email Sign Up, tudo ligado, tá? Enable Email Confirmations também, ok? Basicamente você não precisa alterar nada aqui, tá? Eu entrei aqui nesse setting só para mostrar, talvez o site URL aí você tem que alterar, mas de resto não precisa mudar nada. Esses aqui são os valores padrões, certo? Então eu voltei aqui ó, em Users, ok? Vou voltar aqui no Alt App, dar uma atualizada, beleza? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou tentar cadastrar, colocar aqui, ó, rafaelwendel@gmail.com, certo? E vou colocar aqui uma senha de 3 caracteres, só para ver o que vai acontecer, tá? Cliquei aqui no Register. Ó, ele já deu um erro aqui no guzzle.php. Vamos ver o que a gente consegue descobrir. Deu um erro 422, certo? Mas não sei porque ele não caiu dentro daquele meu catch. Vamos voltar aqui. Ó, eu escrevi errado o exception aqui, ó. Exception. Agora sim, request exception. Só tinha escrito errado mesmo. Posso até atualizar aqui, ó. Executar novamente. Outro erro. Caramba, não? 45. Linha 45. Res igual JSON decode. E get response. Eu esqueci aqui do abre e fecha parênteses. Então, beleza? Salvei. Acho que agora sim, né? Atualizei. Ó. Password tem que ter pelo menos 6 caracteres. Tá? Então, esse foi o erro que deu na hora de fazer o cadastro. Ok? Vejam que aqui tem o rafaelwendel@hotmail já cadastrado. Vou tentar cadastrar ele novamente. Ó. rafaelwendel@hotmail. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 é a senha. Cliquei no Register. Ó, e-mail já cadastrado. Beleza? E, por fim, vamos tentar agora sim colocar o Rafael Wendel no Gmail, tá? Esse e-mail que não está cadastrado. E o password eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cliquei no Register. Ele está fazendo a requisição. Ó, usuário rafaelwendel1986@gmail.com, criado com sucesso. Beleza? Voltei aqui, ó, vou atualizar essa página. Vejam que atualizou a página e vejam que está aqui, ó, last sign waiting for verification. Então ele está aguardando que eu clique no link de confirmação que ele mandou no meu e-mail. Tá? Então eu vou abrir aqui agora o meu Gmail para vocês verem essa confirmação que foi enviada. Então vejam só, já abri aqui, ó, esse e-mail foi enviado há 0 minutos, tá? Então foi enviado instantaneamente. E ele coloca aqui, ó. Vejam aqui, ó, no reply, né? O Supabase que me mandou, confirme sua inscrição. Follow this link to confirm your user, né? Acesse esse link para confirmar o seu usuário, certo? Cliquei. Ó, vejam que ele foi redirecionado para o localhost 3000. Beleza? Ó, vamos voltar aqui agora, vamos dar uma atualizada. Ele mostra aqui, ó. Last sign in 1356, que foi agora. Certo? Então, esse usuário, rafaelwendel1986@gmail, ele acabou de ser cadastrado aqui dentro do meu projeto AlphaSample, né? Que é o projeto que eu criei dentro do Supabase. Beleza? Então veja que é bem simples aí a gente acessar os recursos que a própria API, né, que é o próprio Supabase fornece para os nossos projetos, né? Lembrando que a cada projeto que a gente cria, o Supabase já deixa toda uma API, né, pronta para ser utilizada, para ser consumida, e que para consumir os recursos que essa API fornece é bem simples, ok? Então nessa aula o foco era justamente cadastrar novos usuários aqui dentro do nosso projeto, e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer a autenticação, tá? Ou seja, a gente ter aqui um formulário de e-mail e senha no nosso projeto, onde a gente vai colocar aqui o e-mail e senha de um daqueles usuários cadastrados, e ele, né, através da API, vai nos retornar se aquele
é um usuário válido ou se aquele usuário não está apto a acessar esse recurso de autenticação aqui do nosso projeto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. Qualquer dúvida, deixe seu comentário e até a próxima.